Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Na aula de hoje, o professor vai fazer uma revisão do conteúdo envolvendo todas as operações dos números fracionários. Desejo a todos uma excelente aula. Bom, então o professor trouxe um primeiro exemplo para vocês aqui, aonde eu tenho adição e subtração com mesmos denominadores. Então vamos lá para o primeiro exemplo. Bom, nós temos aqui 2 oitavos mais 4 oitavos. Então, quando o denominador é igual, eu devo proceder da seguinte forma. Eu mantenho o denominador e somo os numeradores. 2 mais 4, 6. Simplificando o resultado sempre que possível. Lembrando que para simplificar uma fração, eu devo dividir tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número. Então, neste caso, 6 oitavos, eu vou dividir ambos por 2. Então, a minha resposta vai ser 3 quartos. 3 quartos é uma fração irredutível, ou seja, que não admite mais simplificação. Próximo exemplo. 2 quintos mais 7 quintos menos 1 quinto. Também, todos os denominadores são iguais. Então, mantenho o denominador e vamos adicionar e depois subtrair. 2 mais 7, 9. 9 menos 1, 8. Então, a minha resposta é 8 quintos. 8 quintos é uma fração irredutível, então ela não admite mais simplificação. O cálculo termina aqui. Bom, adição e subtração com denominadores diferentes. O professor explicou durante as videoaulas que nós temos dois métodos para descobrir, ou fazendo MMC ou aplicando o método da borboleta. Vou mostrar os dois para vocês então. Primeiro por MMC. 2 quintos mais 1 sexto. Então vamos lá. Devemos tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, que neste caso é 5 e 6. Começamos por 2, porque nós temos um número par, dá 3, 5. Agora, por 3, 1, 5. E por fim, 5. Então, nós temos aqui um produto, que vai ser o meu menor múltiplo comum, que neste caso é 30. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, nós temos o meu denominador 30 e agora vamos dividir embaixo e multiplicar em cima. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 2, 12. Mais 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 1, 5. Então, nós vamos ter a fração 17 trintaavos, ou seja, uma fração irredutível, porque não existe nenhum número que eu possa simplificar os dois números. Próximo, utilizando o método pela borboleta. Bom, peguei o mesmo exemplo para não confundir vocês. Então, observa. A gente multiplica aqui, que vai dar 2 vezes 6, 12. E soma, né? Porque tem o sinal de mais, né? Com o produto daqui. 5 vezes 1, 5. Sobre e multiplica embaixo os números. 5 vezes 6, 30. O que que nós notamos? Que chegamos na mesma resposta. Professor, qual o método mais fácil? Depende. Eu sugiro utilizar a borboleta quando eu tenho dois números fracionários, tanto somando como diminuindo. Quando eu tenho 3, eu sugiro utilizar, né, quando tenho 3 frações, sugiro utilizar o método por MMC, certo? Bom, então agora nós temos uma operação aqui, né, tanto de adição como subtração, então posso dizer que é uma expressão envolvendo três números fracionários. Então, vou utilizar o método MMC. 2, 3 e 5. Começamos por 2, que dá 1, baixo 3 e baixo 5, porque não dá para dividir por 2. Agora restou 3. 1, 1 e 5. Pegamos o 5, 1, 1 e 1.
Então, nós vamos ter 30 como MMC. Vamos lá, então. Mesmo caso anterior, divide embaixo e multiplica em cima. 30 dividido por 2, 15. 15 vezes 7, 15 vezes 7 dá 105. 105. Mais 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 2, 20. Menos 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 2, 12. Então, eu vou ter como resposta 105 mais 20 menos 12. Isso vai dar 113 30avos, ou seja, uma fração também irredutível, certo? Bom, agora outra situação, quando eu tenho um número inteiro e um número fracionário. Então, o que eu sugiro para vocês? Transformar este número inteiro aqui em fração de terços. Por quê? Para ficar com o mesmo denominador. Então, a minha pergunta é, quantos terços eu preciso para formar um inteiro? Então, a gente sabe que 3 terços é a mesma coisa que 1 inteiro. Então, eu troquei, na verdade, né, 1 inteiro por 3 terços. E agora, mantenho o outro. Como os denominadores são iguais, é só diminuir. 3 menos 2, 1. Então, a resposta é 1 terço. Próximo exemplo. 3 meios mais 4. Mesma coisa, mantenho 3 meios. E agora a minha pergunta. Quantas metades, quantos meios eu preciso para formar 4 inteiros? Então, olha a minha pergunta. Quantas metades eu preciso para formar 4 inteiros? Então, na verdade, são 8 metades. 8 meios. Uma dica que eu sugiro é vocês fazerem o seguinte também, ó. 2 vezes 4, 8. 8 meios. Olha aqui. Aqui em cima, 3 vezes 1, 3. 3 terços. Então, a gente pode também utilizar essa regrinha que o professor acabou de mostrar. Então, isso daqui vai dar denominadores iguais, 11 meios, certo? Agora, problemas com adição e subtração. Bom, uma balsa percorreu, inicialmente, 2 terços de uma distância e depois 1/4. Que fração da distância ainda falta ela percorrer? Bom, ela não concluiu o percurso dela ainda. Então, vamos ver quanto que ela percorreu ao todo. 2 terços mais 1/4. Não vou fazer por MMC, vou optar por fazer pela borboleta. Então, aqui, multiplicamos, dá 8, né? Mais multiplicamos, e aqui vai dar 3 vezes 1, 3, sobre 3 vezes 4, 12. Então, ela percorreu essa balsa 11 dozeavos. A minha pergunta é, quanto que falta para ela percorrer ainda o caminho? 1 dozeavos. Por quê, professor? Observam que para 11 dozeavos, falta quantos dozeavos para completar o inteiro? Falta 1. Porque se eu colocar mais 1 aqui, 1 dozeavos, vai dar 12 dozeavos. E 12 dozeavos é o inteiro. Ou seja, é o caminho total para ela percorrer. Então, falta 1 dozeavos para ela percorrer. Essa é a resposta. A memória do computador de Luna está com 7 décimos da sua capacidade ocupada. Que fração representará a parte ocupada da memória do computador de Luna se ela deletar? Deletar, então, eu vou diminuir, né? Vou tirar, vou aumentar o meu espaço. Então, neste caso, eu vou fazer 7 décimos menos 3 quintos. Né, que é um programa que estava ocupando essa capacidade. Também vou utilizar o método da borboleta, que eu acho mais fácil neste caso. Multiplica 35, olha o menos, cuidado, e 10 vezes 3, quanto que é? 30. Sobre, multiplica, 10 vezes 5, 50. Vou continuar aqui embaixo. 35 menos 30, 5. Sobre 50. Observam que aqui eu tenho uma fração redutível. Então,
vou ter que torná-la irredutível. Vou simplificar ela, dividindo pelo mesmo número em cima e embaixo. Então, vou ter como resposta 1/10. Então, após deletar o programa que ocupava 3/5, o computador de Luna passou a ter 1/10. Ok? Próxima pergunta, multiplicação de frações. Então, observam aqui, vou pegar a letra A primeiro. O dobro de 5/7. Agora, para multiplicar a fração, eu tenho que multiplicar em linha. O que é em linha? Não é cruzado, certo? Horizontalmente. Então, o dobro é 2 vezes. 2 vezes, o pontinho simboliza vezes, 5/7. Quando não tem nada embaixo do número, eu posso colocar o fantasminha 1. E agora eu multiplico. 2 vezes 5, 10. E 1 vezes 7, 7. Então, o dobro de 5/7 é 10/7. Bom, o quádruplo é 4 vezes. Então, é 4 vezes 6/7. Então, vai ser 24/7. 5 vezes 2/3 seria o quíntuplo, né? Então, coloco 1 embaixo e multiplico. 5 vezes 2, sempre em linha, pessoal. E 1 vezes 3, 3. Resposta, 10/3. Bom, multiplicação de frações pelo método do cancelamento. Lembrando, então, que eu só tiro MMC ou faço o método da borboleta aonde? Na adição e na subtração. Então, a multiplicação por cancelamento. Cancelar é simplificar. Achar um número, né, o maior número que divide tanto o numerador da primeira fração pelo denominador da segunda. Então, observa, 10 e 4. Qual é o maior número que divide 10 e 4? O maior número que divide 10 e 4 é 2. Então, eu vou dividir 10 por 2, que dá 5. E vou dividir 4 por 2, que dá 2. Bom, agora vamos pensar. Qual é o maior número que divide 4 e 6? O maior divisor de 4 e 6 é 2. Então, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 2. Agora, eu multiplico 5 vezes 3, 15. Multiplico o que sobrou. 2 vezes 2, 4. Então, a resposta é 15/4. Próxima situação. Agora, uma multiplicação pelo método cancelamento com 3 números fracionários. Vamos começar. 6 e 8. Qual é o maior divisor de 6 e 8? O maior divisor que divide 6 e 8 ao mesmo tempo é 2. Então, 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Agora, vamos pensar aqui. 10 e 2. Qual é o maior divisor? Bom, o maior divisor de 10 e de 2 é o próprio 2. Então, 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. Sobrou este daqui. Ok, não tem problema. Agora, vamos multiplicar o que sobrou. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 21. E agora, aqui embaixo. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 5, 100. Então, a resposta é 21 centésimos. Certo? Se der para simplificar, nós simplificamos. Se não, terminou a conta. Problemas com multiplicação. Uma lata de achocolatado tem 3/5 de quilo. Quantos quilogramas terão 10 latas? Bem simples, então vou multiplicar 10 vezes 3/5. Colocamos uma aqui embaixo e vamos multiplicar. Vamos fazer pelo método cancelamento. 10 e 5, qual é o maior divisor? 5. Então, aqui dá 2 e aqui dá 1. 2 vezes 3, 6. E 1 vezes 1, 1. Então, a gente normalmente não deixa 1 no denominador. Então, a resposta é: quantos quilogramas terão 6 latas? 6 quilogramas. Daí a resposta. Bom, Amanda comeu 1/6 da metade de uma melancia. Então, eu quero saber que fração da melancia ela comeu. Então, 1/6 da metade. Metade é 1/2, né? Então, é só multiplicar. 1 vezes 1, 1. 6 vezes 2, 12. Então, Amanda comeu 1/12 da melancia. Divisão de frações. Bom, na divisão de frações, a gente conserva a primeira fração, né?
e multiplica pelo inverso da segunda. O que é o inverso? Invertendo a segunda. Agora a gente utiliza o método cancelamento que a gente revisou anteriormente. Então, observam aqui, 5 e 10, qual é o maior divisor? Deixa eu trocar aqui de caneta. Qual é o maior divisor de 5 e 10? 5, né? Então, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. 6 e 8, qual é o maior divisor? 2. Então, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 4. Então, 1 vezes 3, 3, e 4 vezes 2, 8. Então, 5 oitavos dividido por 10 sextos é 3 oitavos. Próximo. Bom, o que acontece quando eu tenho mais que uma fração na divisão? Mesma coisa. Conservamos, né? Conservamos a primeira e invertemos todas as outras multiplicando. Opa, deixa eu usar minha borracha aqui. Então, vamos lá. 4 sextos vezes 2 nonos. Como o professor acabou de mostrar, invertemos todas as outras. Bom, agora vamos fazer o método cancelamento. 2 pelo 6 dá para dividir, dá 1 e dá 3. 4 e 10 dá para dividir, dá 2 e dá 5. E aqui sobrou o 2 e o 9. Então, vamos multiplicar. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 3, 15, né? E 15 vezes 9, 135. Ou seja, é uma fração irredutível, 4 135 avos. Então, terminou a conta aqui. Problemas com divisão. Quantos copos com capacidade igual a 1/3 de litro cabem em uma vasilha com capacidade igual a 4 litros? Então, vamos lá. A capacidade é 4, né? Dividido por 1/3. Então, lembram? Copia a primeira fração, vamos tornar ela uma fração, vamos colocar 1 aqui embaixo, né? Vezes, invertemos a segunda. Então, isso vai dar 12. Qual é a pergunta? 12 copos, certo? Pergunta quantos copos? Então, 12 copos. Se a gente parar para analisar também, olha só, é 1/3 de litro. Então, em 3/3 de litro, eu tenho 3 copos. Em 4 litros, eu vou ter 4 vezes 3, 12 copos. Também dá para pensar, né? Utilizando o raciocínio lógico matemático. Qual é a metade? Bom, a metade a gente sabe que é algo dividido por 1/2. Então, a metade de 3 sétimos. Então, 3 sétimos dividido, que é a metade, por 1/2. Essa é a metade. Então, vamos copiar a primeira e inverter a segunda multiplicando. Isso vai dar... Ah, desculpa. O professor se equivocou aqui. Só um pouquinho. Espera aí, deixa eu arrumar aqui. Desculpa aqui. Espera aí. Opa, aqui. Bom, vamos lá de novo. Então, a metade é 3 sétimos dividido por 2. Agora sim. Então, fica 3 sétimos vezes, vamos inverter essa fração, vai ficar 1/2. Então, a metade de 3 sétimos é 3 vezes 1, 3, e 7 vezes 2, 14. Então, a metade de 3 sétimos é 3 14avos. Mesma coisa, se fosse a terça parte, seria 3 sétimos dividido por 3. Ah, se fosse a quarta parte, 3 sétimos dividido por 4. E assim sucessivamente.
potenciação e raiz quadrada. Bom, potenciação a gente aprendeu lá no primeiro trimestre, né? A gente potencializa tanto o numerador como o denominador. Então, por fatores iguais. Aqui eu tenho 3 meios ao cubo. Então, seria 3 vezes 3 vezes 3, dividido por 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Cuidado para não fazer 3 vezes 3 aqui, que dá 9. Não, não é assim. Repete 3 vezes o número 3. A mesma coisa, repete 3 vezes o número 2. E aqui vai dar 8. Aqui, eu tenho apenas o 3 elevado na potência. Então, aqui eu tenho que fazer aqui embaixo. 3 vezes 3 vezes 3. Permanece o 4 que não está na potência e resolve aqui embaixo, que vai dar 27. Uma dica muito importante, não esqueçam, todo número elevado ao expoente zero é 1. Então, vamos supor, 7/11 elevado no expoente zero, 1. 1/50 elevado no expoente zero, 1. E todo número elevado ao expoente 1 é ele mesmo, tipo 30/17 elevado na potência 1, 30/17. 5/8 elevado na potência 1, 5/8, certo? São umas regrinhas básicas e muito importantes. Bom, raiz quadrada. Então, a gente tem que imaginar, né, pensar qual é o número que eu multiplico ele vezes ele que dá 49. É 7, né? E raiz quadrada de 81 é 9. Então, raiz quadrada de 49/81 é 7/9. Mesma coisa, raiz quadrada de 144, 12, porque 12 vezes 12 é 144. E raiz quadrada de 169 é 13, porque 13 vezes 13 é 169. Para finalizar, vamos resolver uma expressão numérica. Bom, 1/2 elevado à sexta potência. Então, se eu multiplicar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, vai dar sempre 1. Aqui não altera. 1. Deixa eu arrumar esse meu 1 que parece um 7 aqui. Aqui. Bom, então vamos lá. Agora, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar 64 vezes 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Mais 8 ao quadrado e 3 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. E 3 vezes 3, 9. Vezes, ó a regrinha, todo número elevado na 1, ele mesmo. Então, vamos lá agora. Vamos trocar de cor aqui. Então, vou colocar um fantasminha aqui debaixo do 64 para facilitar. E vamos multiplicar. 1 vezes 64, 64 vezes 1. Dá para utilizar o cancelamento. Ó. Então, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Então, 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 1, 1. Vou colocar 1 aqui embaixo. Mais 64 e 32, qual é o maior divisor de 64 e 32? O próprio 32. Então, aqui dá 1. 64 dividido por 32 dá 2. 9 e 9 dá para cortar. Fica 1 e 1. Então, 2 vezes 1, 2. E 1 vezes 1, 1. Tiramos 1 de baixo, que eu expliquei que normalmente não se usa. Então, ficou 1 mais 2. Resposta, 3. Então, essa expressão aqui, né? O resultado deu 3. É isso, pessoal.